Voltei, turma, com a nossa correção. Então, vamos continuar, ó. Então, a letra L, 7 quadradinhos da malha. Letra C, 9 quadradinhos da malha. Letra F, 8 quadradinhos da malha. E letra I, 5 quadradinhos da malha. Ok? Então, sua estimativa no item anterior estava correta? Botei como uma resposta pessoal. Então, nós considerando uma malha de triângulos, então, como uma unidade de medida de superfície, nós tínhamos que desenhar um polígono com 24 triângulos. Então, eu coloquei aqui, olha, no meinho, tá bom? Para ficar mais fácil de vocês verem a minha opção. Eu peguei 24 triângulos e formei uma seta. Ó, tá vendo como que ela forma uma seta? A ponta tá aqui? Então, agora nós tínhamos que comparar o polígono que você desenhou com o polígono dos colegas. Temos segmentos de reta e semirreta. Então, olha, vamos lá, turma. Aqui. E utilizando uma régua, nós tínhamos que desenhar no espaço a seguir um segmento de reta. Então, olha, comecei pelo meu ponto G, medi 12 centímetros até o meu ponto H, ok? Com a régua foi super fácil. Eu coloquei um ponto de início, um ponto de chegada, meu ponto G, meu ponto H, que foram as informações que me passaram, e 12 centímetros de distância até o outro lado. De acordo com a figura a seguir, nós temos que completar as indicações. Então, nós temos aqui, olha, todas as indicações que eu tenho. O que eu tenho que preencher? Vamos lá. Então, a semirreta DA, ela cruza o segmento B e E no ponto B. A reta CF, ela cruza o segmento BE no ponto F. O ponto E pertence à semirreta DE e é a extremidade do segmento BE. E a reta CF passa pelos pontos F e C. Ok? Nomeie a semirreta a seguir. Então, olha, FA, lembrem-se, ó, da distância, HC ou CH, depende da posição que eu esteja indo. Então, por isso que tem essas setinhas em cima, tá bom? Temos retas paralelas, concorrente e transversais. Então, observe as retas. Nós temos aqui o conjunto de retas apresentadas. Indique se as retas são paralelas, pares ou concorrentes. Então, olha lá, ó. Concorrente, concorrente e paralela. Observe a reta R que cruza a reta ST em diferentes pontos. Então, dizemos que a reta R é uma transversal à reta ST. Então, aqui, olhando a minha malha, que eu tracei as minhas retas, então, ó, vamos colocar V e F. Então, a reta T é transversal às retas SE, SV, verdadeiras. As retas U e V não são paralelas, são falsas, porque elas cruzam, ó, elas são na mesma posição, mas não se cruzam. A reta S é concorrente à reta V, ó, reta R e a reta V, ela se cruza. A reta V é concorrente à reta F e paralela à U, verdadeira, porque olha, a V tá aqui, estão vendo? Então elas cruzam e ela é paralela, uma do lado da outra. Opa, passei. Passei demais. Aqui. Então, a reta S não é transversal a T e a U. Falsa. Então, ficou V, F, V, V e F. Agora sim. Vamos lá, turma.
nós temos aqui como utilizar um esquadro para a gente encontrar um ângulo. Então, nós temos ângulos agudos, obtusos, retos e rasos. Então, olha, sem realizar medições, nós temos que indicar os ângulos em cada reto. Então, ó, raso, agudo e obtuso. Rato porque não... perdão, turma. Raso porque não tem uma vértice em aberto. O ângulo agudo porque ele tem uma transversal, mas porém ela não tem um ângulo muito aberto. E o obtuso, ele passa da metade do seu esquadro, então ele entra como obtuso. Nós temos aqui, olha, o esquadro de 45 graus e o de 60. Eles têm medidas diferentes. Junte-se a um colega e com o esquadro marque as figuras com os ângulos destacados. Então, ó, primeiro e o último, que são ângulos retos. Joyce traçou em uma malha quadriculada as retas RS. Então, nós temos que completar as frases com as palavras representadas nas fichas: agudos, retos, obtusos e rasos. Ao se cruzarem as retas RS, formam ângulos retos, ok? Então, observe nas imagens das retas U, V, M e N e marque um X nas opções apresentadas nos pares. Então, ó, na primeira e na última. Com o auxílio de uma régua, construa o seu ângulo obtuso e agudo. Então, eu desenhei o meu, olha, o meu obtuso, que é um pouco, ele passa um pouco da metade do meu ângulo. E o agudo, que ele, ó, não passa da metade do meu ângulo. Localização e deslocamento, turma. Então, temos aqui: complete as orientações a seguir, que descrevem o trajeto em vermelho sugerido pelo GPS. Então, vamos colocar primeiro esquerda, direita e esquerda. Esquerda, direita, esquerda. Esquerda, direita, esquerda. Sabendo que eles vão passar no posto de combustível antes, nós temos que descrever o caminho. Então, eu coloquei aqui, olha: siga em frente até a rua Elis Regina e depois vire à direita. Siga em frente até a rua Belchior e vire à esquerda. E siga em frente por mais alguns metros e o seu destino estará à direita. Depois, nós temos aqui o Enzo. Ele estava mostrando pra gente uma trajetória que ele tinha que seguir. De uma maneira parecida, nós temos que descrever a localização da farmácia. Então, se ela é paralela, perpendicular ou uma transversal. Então, coloquei aqui, ó: a farmácia está localizada em uma rua paralela à rua Tim Maia e ela é transversal às ruas Tom Jobim e Elis Regina. Então, Marisa representou em sua malha quadriculada o caminho que fez para ir da sua casa até a praça. Então, ó, vamos lá. Saiu de casa e seguiu em frente 2 quadras. Ó, saiu daqui, ó, se cada quadradinho é uma quadra, 2 quadras. E depois ela virou à direita. Ela seguiu em frente mais 2 quadras. E depois ela virou à esquerda. E caminhou mais 4 quadras. 1, 2, 3, 4. E virou à direita. Depois seguiu em frente mais 2 quadras e chegou à sua praça. Agora, na mesma malha acima, desenhe um caminho diferente para ir até a praça. Então aí cada um vai fazer a sua, porque ela é pessoal. Cada um vai traçar de uma forma diferente. Você vai ter que andar 3 quadras, 4, 5, ou seguir numa linha reta. Então, turminha, vamos lá, estamos finalizando. Aqui temos sugestões de jogos para fazer e voltamos aqui com uma revisãozinha do conteúdo todo.
As figuras abaixo estão divididas em partes iguais. Observe-as e descreva a fração. Então, olha, ficou aqui na A 20 como denominador e o 9 como meu numerador. Como que ficou, então? 9/20. Tenho 32 triângulos, então, e 14 pintados. Ficou 14/32. Gabriel comprou uma dúzia de ovos e utilizou 8 deles. Como que ficou? Ó, uma dúzia é 12. E ele utilizou 8. Então, ficou 8/12. Em um certo tratamento médico, Danilo precisa tomar 24 comprimidos. Ao final desse tratamento, vão sobrar algum comprimido? Sim, porque 30 menos 24 sobra 6. A fração do total que pode representar os comprimidos são: Danilo vai tomar 24/30 e sobrarão na cartela 6/30, porque é a quantidade que ele tomou e a quantidade que sobrou. Embaixo não se modificou porque é a quantidade total, ok? É o meu denominador com o meu numerador. Depois nós tínhamos aqui os nossos gráficos. Nesse gráfico, qual é o título? O lazer preferido dos alunos. Fonte das informações: administração escolar. Quantos alunos preferem ir ao cinema? Nós temos aqui, olha, 22 meninos. 22 mais 38, ó. 22 mais 38, formando 60. Ouvir música, 33 mais 35, formando 68 alunos. Quais das opções de lazer apresentadas tiveram mais de 65 votos? Ouvir música, ler e praticar esportes. Entre as opções apresentadas, qual é o seu lazer preferido? Cada um teria uma resposta pessoal, tá bom? Analise as informações apresentadas no gráfico e escreva algumas conclusões. Eu coloquei como uma resposta pessoal, porque cada um vai achar uma coisa diferente. Mas eu espero que os alunos escrevam um texto com conclusões relacionadas aos dados apresentados no gráfico, ok? Então, o gráfico abaixo representa a parte destinada ao cultivo de frutas no pomar do sítio de Hugo. Então, qual foi o cultivo destinado, a maior parte para qual fruta? Laranja. A fração 8/100 representa a parte destinada ao cultivo de qual fruta? Para banana. Qual fração que pode representar a parte do pomar destinada ao cultivo de laranja? Então, se eu tenho 100% de um todo, eu tenho 40 para laranja, 2 para morango e 10 para manga. Ou seja, embaixo é o meu denominador e em cima o meu numerador. Marque o X nas frutas que juntas somam a maior parte do pomar: laranja e limão. Depois nós tínhamos as estimativas, olha. Então, quantas bolinhas são vermelhas? 6. Azuis? 2. Amarelas? 4. Qual é a cor da bolinha mais provável de ser sorteada da caixinha e por quê? A vermelha, porque a quantidade de bolinhas vermelhas é maior. É mais provável sortear uma bolinha azul ou uma bolinha amarela? Amarela. Por quê? Tem 1, 2, 3, 4. Descreva o nome dos polígonos de acordo com a quantidade de lados: quadrilátero, octógono, hexágono. Quadrilátero, octógono e hexágono. Decágono, eneágono e heptágono. Decágono, eneágono, heptágono. Depois contorne os polígonos. Então, olha,
Os não polígonos, desculpa. Do meio, a primeira figura da segunda linha e a última. Por quê? Porque elas têm uma curva. Determine com uma régua os lados de cada figura. Então, ó, 30 milímetros, 45 e 35, formando 110. 32 milímetros, 25 e 43, formando 145. 30 milímetros, 21, 25 e 38, formando 114 milímetros. Desenhe com uma régua um polígono de 5 lados e 5 vértices. Coloquei duas opções, turma. Então, qual é o polígono que você desenhou? Eu desenhei um pentágono. Se tem 5 pontas, é um pentágono. Nós tínhamos aqui, com o auxílio de uma régua, meço o comprimento dos lados de cada figura. Então, um quadrado e o meu retângulo. Utilizando o quadradinho azul como uma unidade de medida, nós tínhamos que determinar a área de cada figura. 16 quadrinhos azuis e 16 para o retângulo, 16 quadrinhos azuis. Então, para o quadrado, 16 e o retângulo, 16. O que podemos perceber a respeito do perímetro formado e da área de cada figura? Espera-se que os alunos respondam que os perímetros das figuras são diferentes, assim como os formatos, mas as figuras têm a mesma medida. Turma, vou dar uma pausa para a gente poder gravar o finalzinho que falta, ok?